Olá, hoje queremos conversar sobre aquele texto em que Jesus dirige a palavra para Nicodemos: aquele que não nascer da água e espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um dos principais dos judeus e foi ter a noite com Jesus. Alguns dizem que ele foi ter a noite porque ele não quis se expor, ele estava com um certo receio de que outros o vissem conversando com o mestre. No entanto, esta afirmativa não pode não ser totalmente verdadeira. Haja vista que ele teria ido à noite, porque durante o dia as multidões faziam barulho, as multidões acomodavam. Jesus estava cercado de muitas pessoas que precisavam de cura ou que precisavam ouvir os seus ensinos, e a aglomeração de pessoas poderia atrapalhar a conversa entre ambos. E à noite a temperatura caía bem, pois de dia lá é muito calor, dependendo da época do ano, e a temperatura caía e ficava mais fresco, e como Jesus estava a sós praticamente, então foi uma oportunidade que Nicodemos escolheu para ir até o mestre na noite. Então, possivelmente, esta compreensão talvez esteja mais adequada do que a primeira que citei. E quando Nicodemos chega, ele chega todo respeitoso e diz: "Ó Rabi", ele chama Jesus de Rabi, que traduzido para o português é mestre, mas Rabi é muito mais do que mestre. Rabi é um termo que é colocado no sentido de muito respeito e de colocar um alto apreço na pessoa com quem se está falando. Então, Jesus não era um simples rabino, ele é Rabi. E ele diz: "Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele." Jesus respondeu então: na verdade te digo, se você não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Algumas traduções fazem da seguinte forma: aquele que não nascer de novo. Na verdade, na língua original, as duas compreensões são possíveis. As duas traduções são permitidas: nascer do alto e nascer de novo. E o Nicodemos entendeu como nascer de novo. Por isso que as nossas versões traduzem por nascer de novo. Mas no Evangelho de João, nós temos uma ideia que está presente em todo o Evangelho, em que há uma diferença significativa entre aquele que é do alto e aquele que é de baixo, da terra. Portanto, em vários momentos, Jesus se diz como aquele que vem de cima, e aqueles que o ouviam era cá de baixo. Há esta diferença no Evangelho de João que é sobressaltada. Portanto, nascer do alto deve prevalecer acima de nascer de novo, de acordo com o contexto de todo o Evangelho de João. Mas o Nicodemos entendeu como nascer de novo e pergunta: mas como pode um homem velho como eu nascer segunda vez? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Jesus respondeu: na verdade te digo. Aí ele vai dizer o que é nascer do alto, o que é nascer de cima, o que é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e espírito não pode ver o reino de Deus. Como poderíamos interpretar esta passagem, este texto? Há algumas interpretações e eu quero mencioná-las para depois, ao final, mencionar aquela que seria a mais plausível, aquela que seria a mais coerente com toda a teologia joanina e com toda a teologia neotestamentária.
A primeira interpretação diz que nascer da água é um nascimento e nascer do Espírito é um outro nascimento. E que nascer da água refere-se ao nascimento natural, ao nascimento com que todos nós viemos ao mundo. E nascer do Espírito é um nascimento espiritual. Pois bem, como assim? É porque alguns chamam aquela bolsa que tem um líquido amniótico de bolsa d'água. E por isso interpretam aquele que não nascer da água é porque vem de dentro do útero quando a bolsa se rompe. Então é nascido da água. Refere-se ao nascimento natural. E o nascer do alto seria o nascimento espiritual, a regeneração ou a conversão ou qualquer coisa que o valha, como descrito na teologia e nos livros neotestamentários. Pois bem, isso pode ser possível, mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, não existe em nenhum escrito judaico daquela época um entendimento ou uma palavra, uma referência ao nascimento de uma pessoa como nascer da água. Segundo lugar, esta expressão para o nascimento físico era totalmente desconhecido entre os judeus, inclusive entre os principais, e Nicodemos estava entre eles. Então Jesus, ao explicar o que é nascer do alto, não poderia ter se referido ao nascer da água como sendo o rompimento da bolsa e fazendo menção ao nascimento físico. Portanto, nós poderíamos descartar, porque quando ele diz nascer do alto, ele vai explicar o que é nascer do alto. E o nascimento físico, todos nascem, então todos possuem este nascimento físico. Então, não pode significar isso, porque vejam, no verso 3 ele diz, na verdade eu vos digo. No verso 5 ele diz, na verdade vos digo, ou te digo, né, porque está se referindo a Nicodemos. É texto paralelo. Não pode ver o reino de Deus, no versículo 3. Versículo 5, não pode entrar no reino de Deus. Embora ver e entrar sejam verbos um pouco diferentes, mas aqui possuiriam o mesmo entendimento, o mesmo significado, então seria também paralelo, um outro paralelo. E o terceiro paralelo é nascer de novo, que lá no verso 5 está nascer da água e espírito. Então, o nascimento natural, ele deve ser descartado. Uma outra possibilidade é de que o nascer da água significa o batismo em água e o nascer do Espírito signifique o batismo no Espírito Santo. Então, nascer da água é o batismo, mas para que alguém entre no reino de Deus, o batismo não está incluso em nenhum outro momento do Evangelho joanino. O Evangelho joanino diz, quem crê em mim tem a vida eterna, 6,47. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, quem ouve a palavra e crê na palavra. João 5,24. Nós temos João 3,16, que diz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 14 vai dizer, crede em Deus e crede também em mim. Então, em o Evangelho de João, a fé é suficiente para se entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus. E este entendimento vem daqueles grupos institucionais cristãos que colocam o batismo como elemento a priori para a salvação.
Porque o batismo significaria a própria regeneração, o batismo significaria a própria conversão, ou o batismo seria um elemento preponderante e fundamental para se nascer de novo. Mas este não é o caso do Evangelho de João, e nem o caso de outros evangelhos, e nem do caso das epístolas paulinas. Em o Novo Testamento nós não encontramos esta teologia. Portanto, nós deveríamos descartar esta possibilidade, haja vista que o batismo não é necessário para a salvação. Então, é outra possibilidade que deveríamos descartar. Uma outra possibilidade, já bem mais próxima do contexto em que eles estavam vivendo, é se fazer referência ao nascimento da água como sendo o batismo de João Batista, e o nascer do Espírito como sendo o batismo cristão. Ou seja, o Evangelho de João estaria dizendo, em termos mais teológicos, arrependei-vos e crede no Evangelho. O batismo de João era um batismo de arrependimento, que estava fazendo muito barulho naquelas adjacências. E muitos de Jerusalém e de todos os lugares iam até lá para serem batizados. Então, alguns interpretam que nascer da água significaria o batismo de João Batista, e nascer do Espírito significaria o batismo cristão. Seria uma linguagem teológica para que Nicodemos pudesse compreender. No entanto, esta interpretação, ela precisa e ela carece de elementos maiores em o Novo Testamento e especificamente no Evangelho de João para que se dê crédito a ela. No entanto, este argumento é muito mais aceitável no contexto daquela época do que os dois anteriores que mencionei. Portanto, resta-nos partir para a última interpretação, que é aquela mais plausível, mais possível, haja vista que nascer do alto e nascer da água e espírito significam a mesma coisa. Então, nascer do alto é nascer da água e nascer do espírito. Portanto, não pode ser um outro elemento a não ser um elemento necessário para a salvação, para se entrar no reino e para fazer parte dele. Interessante notar que na língua portuguesa está escrito nascer da água e do espírito. Mas na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, lá se diz nascer de dentro da água e espírito. Não tem o do. Então é nascer de dentro da água e espírito. Ou seja, nascer de dentro da água e dentro do espírito. E então aquele e coloca, sem o do, coloca a água em o mesmo patamar que espírito e como sendo um mesmo nascimento. E por que é o mesmo nascimento? Jesus não está discutindo com a mulher samaritana. Jesus não está discutindo com pessoas comuns. Ele está discutindo com um teólogo. Ele está discutindo com alguém que conhece peremptoriamente as Escrituras. E Jesus está fazendo referência àquilo que foi revelado lá no Antigo Testamento, onde Deus diz, no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, de que ele espargiria água sobre as pessoas e colocaria o seu espírito dentro delas e daria um coração novo. Portanto, nascer da água e espírito é a mesma coisa. O que é a água? A água representa, conforme Efésios 5:26, a lavagem pela purificação da palavra de Deus. A água representa purificação. E quem é que purifica? É o Espírito. É o Espírito que regenera, é o Espírito que transforma. Portanto, nascer da água e espírito é o mesmo nascimento, é o nascimento espiritual, cuja água significa a palavra de Deus que nos lava e o Espírito, o elemento divino que nos regenera e nos transforma. Agora,
aguardo as suas perguntas para respondê-las na próxima oportunidade e um grande abraço para cada um de vocês e Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.